Então, para que a gente possa concluir aqui, eu vou pedir assim encarecidamente aqui uma compreensão de que aquilo que eu for falando, que eventualmente vocês tenham alguma dúvida, vocês anotem, e quando eu terminar, então daí a gente vem dentro das dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, eu vou pedir essa gentileza, então, que deixe o microfone fechado e, após o término, daí a gente vai comentar, eventualmente, se houver necessidade de algum ponto que eu falei aqui, tá? Quero deixar aqui para vocês, então, uma orientação, né, para que não haja um déficit, vamos dizer assim, por falta de orientação, por falta, eu não sabia que era isso, não sabia que era aquilo. Então, eu vou repassar aqui para vocês todo um procedimento que, no meu entendimento, já está mais ou menos explícito, né? Mas vamos reforçar, nada faz mal repetir quantas vezes for necessário para que não haja dúvidas, né? E que o trabalho seja alcançado com êxito. Então, a proposta do comitê, de criarmos esse comitê, foi de que esse comitê fosse responsabilizado, ou se responsabilizasse, ou assumisse a responsabilidade de criar uma normatização para a Irmandade Diaspórica Ujamá como um todo. Então, essa é a função desse comitê, única e exclusiva, criar uma normatização para a regulamentação da Irmandade Diaspórica Ujamá. Acima disso, ou além disso, qualquer outra atividade que esse comitê assumir é por conta própria, quiser fazer outras atividades, agregar outras atividades, pode agregar quantas atividades quiser. Só que a principal e a que eu tenho como expectativa do comitê é a normatização da Irmandade Diaspórica Ujamá. Ok? Então, pode fazer qualquer outra coisa, mas isso é o que eu vou questionar o comitê. Então, ponto 1. Em conversação com o irmão Luiz Roberto, né, nós chegamos à conclusão que o nome mais adequado é comissão e não comitê. Tá? Então, inclusive, foi sugestão do próprio irmão Luiz Roberto que o nome adequado é comissão. Então, eu tenho essa proposta aqui de alterar de comitê IDU para comissão IDU. 2. Objetivo e causa da criação da comissão: constituir a regulamentação da IDU. 3. Prazo para entrada em vigência: 15/12/2023. E são coisas que já estão definidas e eu acredito de conhecimento de todos. Então, qual que é as sugestões que eu trago aqui para que vocês pensem como normatização? Deixar explícito, literalmente, que a IDU não tem nenhuma jurisdição sobre a MOC. MOC é Missão Organização Conebras. É compromisso de transparência da missão Organização Conebras apresentar demonstrativos de uso do montante doado mensalmente. Definir data e período da demonstração, quando deve ocorrer essas demonstrações, né? 2. Qualquer participante da Irmandade ou da IDU, né, poderá participar diretamente como voluntariado da Conebras, conforme procedimentos e normas vigentes na organização. Então, qualquer pessoa que quiser participar da Conebras vai passar pelo processo de recrutamento normal, né? Tudo aquilo que vocês que são da Conebras já sabem. Quem não sabe, existe um processo de recrutamento para entrar na Conebras. Existem requisitos que precisam ser preenchidos, tem todo um processo de imersão, né? Algumas coisas que precisa saber. 3. Pesquisar o que a maioria quer que seja a IDU. Né? Então, o que vai ser a Irmandade Diaspórica Ujamá? Vai ser um grupo só de WhatsApp? Vai ser um grupo de ação entre amigos? Vai ser uma pessoa jurídica? Vai ter contrato social? Vai ter diretoria? Vai ter presidente? O que vai ser a IDU? Então, isso precisa ser definido. Vai ser um grupo secreto? Vai ficar aberto para a entrada de novos participantes? Ou serão só aqueles que já estão lá? Vai ter um processo de entrada, de iniciação, qualquer coisa nesse sentido? Vai ser um clube de investimento? Qual é o tempo de existência? Nós temos aqui, mais ou menos, o tempo de existência definido mínimo de ser 12 meses, né? Que é o compromisso que, mais ou menos, já está implícito.
Então, essas coisas precisam estar normatizadas justamente para que não deem aquilo. Ah, eu não sabia, né? Eu não pensava que era assim, né? Então, essas coisas precisam estar normatizadas. Que pode ter, não duvidem se o mês que vem tiver pessoas que não depositem. Não, pensei que era só uma vez. Não duvidem disso. Por mais que possa parecer, ah, mas está escrito. Mas é sempre bom a gente repetir, né? 4. Consolidação do tipo organização. O que que eu quero dizer com isso? Né? O que que vai ser... Sugiro ser confraria o tipo de organização, assim passaria a ser identificado como confraria IDU. Eu não vejo nenhum inconveniente, mas tudo que eu estou colocando aqui são, ó, volto lá no título lá, ó, sugestões para serem considerados em minuta. Então, são sugestões, tá, gente? Não é, não vão pensar que tem que ser isso aqui. São sugestões, é a minha colaboração dentro da construção da normatização. Então, eu coloquei aqui que o tipo seja permanecido como confraria, tá? Então, seria, até mesmo que a gente já está acostumado, né? Mas também a gente pode desacostumar, não é problema. Mas passaria a ser confraria, irmandade diaspórica, Ujamá, né? Então, confraria seria o tipo de organização. Tudo sugestão. 5. Determinado modelo, se vai ser CNPJ, se vai ser PJ, se vai ser PF, um grupo de amigos, o que que vai ser? A hora que chegou nessa conclusão, a partir daí começa a se pensar na normatização. Porque a normatização para PJ é uma, normatização para um grupo de WhatsApp é outra, normatização para um grupo de investimento é outra. Então, se você não souber o que que vai ser, você não tem como pensar em normatização. Tá? Determinado modelo, definir objetivos, missão, princípios, direitos e deveres, caso não sejam pertinentes para a organização e para os participantes. Então, você vai definir isso aqui se for pertinente ao modelo que vai ser adotado. Tá objetivando estrategicamente também ser a solução para impedimentos da morte. O que que é isso? Pensem nessa questão, né? Quando eu coloquei lá no comecinho, para que não tivesse o nome Conebras na denominação da Irmandade, é para que as pessoas, para que essa Irmandade tivesse liberdade de fazer coisas que talvez a Conebras não possa fazer, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a Irmandade resolva fazer um jantar com partidos políticos, né? O IDU, né? O grupo que está ali no IDU, tem uns 5 políticos aqui, 5 vereadores que querem fazer um jantar beneficente, não sei o quê, não sei o quê, e está se propondo a fazer um jantar beneficente para IDU, né? A IDU pode, a Conebras já não pode fazer isso, né? Para a Conebras teria que fazer outros estudos, é um pouquinho mais delicado ela participar de um jantar com partidos políticos, né? Mas a IDU, sendo independente nesse sentido de fazer coisas que a Conebras não pode fazer, ela poderia participar de um jantar, de um encontro político, coisas desse tipo, tá? Então, é preciso entender essa independência da Irmandade. Essa independência da IDU não é uma independência de que a IDU faz o que quer. Não, não é isso. Tá? Porque a IDU foi criada por um membro da Conebras para atender a Conebras, né? Agora, a IDU pode vir a fazer outras coisas, sim, tá? Mas não pode desassociar da ideia de que ela foi criada pela Conebras para atender uma necessidade da Conebras, né? Então, tem que pensar nesse conjunto, né? Nesse conjunto de termos. O que que a gente pode pensar a partir daí? Tá. Então, mas ao mesmo tempo, né, reforçando a ideia de que a IDU não é auditoria da Conebras, né? A Conebras não deve nenhuma satisfação para a IDU, a não ser a prestação de contas no sentido que usou o valor que foi doado pela IDU. Então, a Conebras tem que prestar demonstração de conta, tem que demonstrar balanço para a central do dinheiro que entrou como associado e do dinheiro que entrou como IDU. Para a IDU, a Conebras apresenta só o balanço da doação da IDU. O dinheiro de associados que entrou na Conebras por outros meios não precisa ser demonstrado para a IDU. Não precisa, não, acho que nem deve, né? Ou pode ser. Agora, se você fizer um demonstrativo de balanço para toda a Irmandade aberto, aí é para todo mundo, né? Mas para a IDU especificamente, só o que a IDU doou, tá? Não tem outro demonstrativo para a IDU.
Então, o objetivo plano estrategicamente ser a solução para impedimento da MOC, né? Então, a IDU é uma solução para aquilo que a Conebras não pode fazer. Qual termo, daí eu faço uma outra sugestão aqui, né? Qual termo de tratamento poderemos adotar como identificação singular de um participante da IDU? É similar ao IG que nós usamos na Conebras. Na Conebras nós usamos IG, né? A gente poderia pensar algum outro termo, como se tratar dentro da confraternidade, né? Dentro da irmandade, dentro da confraria. Então, são sugestões, voltando a falar. Tudo que eu estou falando aqui são sugestões. 6. Regimento interno. Procedimento de como que vai ser a entrada de novos membros, se acaso tiver, né? Como vai ser a entrada de novos membros, que também depende de como vai ser o tipo de organização. Se for um grupo de WhatsApp, vai decidir, fica fechado, não entra mais ninguém, ou entra. Tudo vai depender de como vai ser o modelo da organização. Como vai ser os acolhimento, processo de acolhimento, quais são os requisitos para fazer parte da IDU, como vai ser o processo de saída, as pessoas que desistirem vão ter devolução de dinheiro, tudo isso tem que estar explícito, né? As pessoas que atrasarem, ela pode atrasar um mês ela teve um problema, não pagou, como é que vai fazer? Ela vai sair? Vai ser desligada se ela deixar de pagar um mês? Pagou 2, 3, 4, 5 meses, o sexto mês ela não pagou por um problema qualquer, né? Saúde, qualquer coisa. Então, isso daqui vai desligar? Como que vai ser tratado isso? Haverá remoções sumárias, né? Desligou e pronto, ou individualizado, vai ser remoção em massa, ou vai ser individualizada? Isso me preocupa bastante, e até eu sugiro aqui que quem tiver oportunidade, assista a série Netflix 3%. E nessa série, no primeiro episódio, se atentem mais ou menos lá entre os minutos 15 até os 26, mais ou menos, tem uma cena que eles falam sobre remoção de organizações. Ele dá um exemplo lá e é tratado de uma forma muito séria, né? E o quanto isso impacta psicologicamente as pessoas. Tá? Daí você tem uma pessoa que não está pagando porque ficou desempregada. Daí ela está participando aqui, daí você fala, ó, como você não está pagando, você também tem que ser removido daqui. Quer dizer, ela está desempregada, está num grupo onde ela possa pensar que ela está pertencendo por sermos todos afrodescendentes, e ela também é desligada desse grupo. Então, você dá 2 pancadas na pessoa, né? Uma por ela ter sido mandada embora do emprego, e outra porque, se ela foi mandada embora do emprego, ela não pode ficar aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que pode, nem estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo, pensem com carinho, tá? Não tô dizendo que tem que ficar. Estou dizendo, pensem com carinho. Na adimplência, haverá remoções, tal, 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 tal. Quem desistiu poderá voltar? Vamos supor, a pessoa pagou lá 2, 3 meses, daí ela desiste, para de pagar, ou é removido, qualquer coisa assim. Dali 4, 5 meses passados, ela pode voltar? E como que vai ser essa volta? Ela volta pagando desde a primeira novamente? Ou ela vai voltar pagando a partir da qual ela parou, né? Ela pode pedir afastamento? São coisas que tem que pensar. Identidade e símbolos, né? Eu fiz um logo lá provisório, né? Não sei se... que lá, só para a gente não ficar sem nada lá. Então, que se faça, que se pense nessa possibilidade também de discutir isso. Valores financeiros serão sempre 20, né? Provavelmente sim, mas eu gostaria que essa comissão pensasse nisso. Mensais, né? Os próximos terão taxa de entrada? Tá? As próximas pessoas que... Como que a gente faz para valorizar a irmã, a IDU, tá? Como que a gente faz para criar um desejo de pertencimento? Aí eu quero pertencer, como é que eu faço para entrar? Tá? Como construir uma valorização disso? Juros, né? A pessoa pagou atrasado, vai ter algum tipo de juros, algum tipo de multa, pode pagar de 1 a 10, a pessoa pagou no dia 12, pagou no dia 20, como é que vai ficar essa conceituação, né? Precisa se pensar sobre isso. Se a pessoa saiu, vai devolver alguma coisa para ela? Tá? Aonde que está escrito que sim, aonde está escrito que não, né? Agendas de encontros. Então, vai ter reunião presencial da IDU? Dá para criar algum tipo de agenda, uma vez por ano, pelo menos já deixar pré-determinado que teremos o encontro? Dá para criar essa expectativa como uma forma de motivação também?
Dá para pensar nisso? O balanço da MOC, né? Aqui a questão é a seguinte, se a MOC vai fazer, eu pensei assim, a MOC, não, o balanço da MOC é a demonstração do financeiro, é isso. É que eu pensei, tem depois aqui o balanço do IDU, mas vamos aqui, ó, né? A IDU vai poder fazer celebrações, vai ter alguma coisa a comemorar, vai poder fazer investimento em outras ONGs, por exemplo, vai poder fazer algum investimento em banco, aplicação em alguma coisa. Então, são coisas que precisa ter alguma coisa pensada sobre, né? Nem que seja uma lista de coisas que essas coisas serão decididas em tal momento, né? Mas tem que ter alguma coisa que a gente possa falar, não, isso não foi decidido ainda e está dito que vai ser pensado, mas ainda não foi. Então, é isso que eu me preocupo. Balanço da IDU. Se a IDU vai ter uma arrecadação paralela, como que vai ser o balanço dela? Quem vai fazer esse balanço? Né? Treinamentos. Terá algum tipo de treinamento? Nós podemos fazer oficinas dentro da IDU, podemos dar curso para o pessoal de capacitação, curso de financeiro, curso de negociação, como fazer negociação. O que é pitch? Né? Pitch é uma palavra muito usada no meio de negociação. O que é usar esses termos e fazer algum tipo de palestra, alguma coisa assim? Rotatividade. Comunicação interna. O que pode postar no grupo? O que não pode postar no grupo? Né? Então, isso precisa ser definido, porque senão fica bem tumultuado o grupo lá. Né? É postagem de tudo quanto é tipo. Isso pode ou não pode? Então, comunicação interna. O que pode postar, o que não pode postar, né? O grupo vai fechar algum dia ou vai ficar aberto direto de segunda a segunda? Né? Vai ter um dia que ele vai ser fechado? Qual o motivo? Qual a ideia? Né? Vamos fechar toda segunda-feira só para postar assuntos administrativos da IDU? Vai ter um dia específico para isso? E os outros dias deixa para qualquer assunto daí? Vai tudo, vale tudo nos outros dias. E um dia fica especificamente fechado só para assuntos administrativos pertinentes à IDU. Daí, quem não tiver tempo para ficar folhando todo dia, um monte de postagem, passarinho voando, um monte de coisa assim, vai só na segunda-feira, e sabe que só a segunda-feira é o dia da administração. Daí vai ter só conteúdos administrativos. É uma ideia, né? É uma ideia. Compartilhamentos, quando compartilhamentos, agora não lembro o que eu coloquei aqui, compartilhamentos, tá, vamos supor, vocês postam as coisas, se a administração coloca uma coisa dentro da IDU, isso aí pode ser compartilhado para fora da organização? Para fora da Irmandade? Tá? Então, tem que pensar nisso aí, né? E qual é a definição de foco, né? Tem que ter um foco. Qual que é o propósito desse IDU? Tem que ter um foco, senão vira um negócio atirando para tudo quanto é lado. Outras sugestões, ficou aberto. Prazo de feedback para as comunicações internas da IDU, precisa ter. Tá? Então, quando tem uma segunda-feira lá o dia para colocar a postagem, não esqueçam de colocar prazos de retorno, prazos de feedback. Coloque sempre isso, porque senão fica aberto. Né? Você fala assim, já decidimos. Mas eu ia dar minha resposta, só que eu podia dar só no domingo. Não, mas não foi dito que ia decidir na terça. Né? Eu só estava preparado para responder no domingo. Então, não esqueçam de colocar prazo de feedback para todas as comunicações, tá? Porque daí a pessoa sabe que ela tem um prazo para dar a resposta. Passou o prazo, pronto, não tem mais o que falar nada. Outras demandas em favor da MOC, poderá ter arrecadações para outras instituições diferentes da Conebras? É uma coisa que tem que ser pensada. Item 7, administração. Preservando os direitos e deveres do idealizador e mentor, definição. Tá. Quando for construir essa regulamentação, entender isso que eu até já adiantei aqui, né? A IDU não é uma coisa independente da Conebras. Não esquecer disso. A Irmandade Diaspórica Cujamar foi criada pela Conebras para atender necessidades da Conebras. Ela pode fazer outras coisas? Sim, pode. Mas atrás dessa Irmandade está a Conebras. Né? Não pode desvincular disso, tá? Definição, vamos supor, ela é tão independente que ela passa a ser uma crítica da Conebras. Não, aí não faz sentido. Né? Então, ela vai começar a meter bronca na Conebras porque ela tem independência para isso. Não é assim, né? Não é bem assim, né? Então, se você não concorda, você quer meter o pau na Conebras, tudo bem, sai da IDU. Mas a IDU não sai porque a IDU não tem nada a ver com a Conebras. Não, calma, não é bem assim.
Não é bem assim, né? Tem a ver com a Conebras, sim, tá? Então, tem que ter esse feeling, né, de organização da regulamentação. Definição das atividades, administradores, então, como é que vai ser? Vai depender muito do tipo, né? A IDU vai ser o quê? Se vai ser PJ, então vai ter que ter diretor financeiro, vai ter que ter diretor administrativo, vai ter que ter presidente, vice-presidente, os vices, né? Se ela for PJ. Agora, se é só um grupo de WhatsApp, é só definir quem vai ser o administrador, né? Põe lá no grupo, quem quer ser o administrador? Vamos ter 4 administradores. Quem são os candidatos para 4 administradores? E elege os administradores de ponto. 8. Antes de publicar no grupo IDU, compartilhar com a mentoria. Então, nós temos o grupo lá, ADM, né? Que foi quando eu perguntei aqui quem teria disponibilidade e interesse para ser líder, para ser coordenador desse comitê, que daí eu criei um grupo ADM Comitê, que é para todas as o que vocês decidirem, as dúvidas que vocês quiserem. Ó, quer falar com o Tata hoje? Conversa. A liderança é o canal de comunicação com o Tata hoje. Tá? A liderança vai no ADM, manda mensagem e conversa, né? E dá o feedback para a liderança, para os liderados, tá? Eu não participo aqui dentro desse grupo, tá? Não adianta colocar nesse grupo aqui, @Tata hoje. Eu não vou responder. Tá? Eu não vou responder. Eu e o irmão Luiz Roberto, o irmão Duque, nós estamos em todos os grupos, em todas as equipes da Conebras, mas nós não interferimos, a não ser que sejamos chamados por uma emergência. Tá? Mas antes de ser chamado para uma emergência, a liderança tem que entrar em contato com a mentoria, no caso, né? Eu chamo de mentoria, no caso eu, irmão Luiz Roberto, irmão Duque, tem que entrar em contato com a mentoria. Ó, tem um caso assim, 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 eu preciso que vocês Alô, participem da próxima reunião. Estou te ouvindo, irmão Hamilton, estou ouvindo. Então, e aí, e reciprocamente, né? Tudo que o comitê decidiu, elaborou a minuta, tem uma proposta, antes de divulgar lá na IDU, passa pelo ADM, né? Passa pela mentoria. Que vamos supor, daí vocês pegam uma suposição. Vocês decidem uma coisa, coloca lá na IDU, né? E daí, vamos supor, eu vejo, o irmão Roberto vê, o irmão Duque fala, não, não pode fazer isso, não assim, não sei o quê. Daí a gente fala, ó, não pode, não pode. Vai ficar desagradável, né? Vai ficar desagradável. Então, antes disso, praticamente, quando for passar para lá, já tem que estar um ok da presidência e da vice-presidência, né? Que daí, qualquer coisa, a gente vai estar lá para reforçar que aquilo, de fato, é o que deve ser o caminho, né? Ou que tem fundamento, a gente vai ajudar a justificar, ok? Agora, se passar direto, aí é uma coisa que a gente vai poder falar assim, não, eu não estou sabendo de nada, vou verificar, porque não estou sabendo por que tomaram essa decisão. Então, tem que passar pelo ADM, ok? Outra coisa, não usar o meu nome para confirmar nada, tá? Esse é um procedimento que eu sempre coloco na Corebras, sempre. Esse negócio de colocar uma mensagem para os liderados, dizendo assim, ó, o Tata hoje falou que não, não, não façam isso, tá? Não façam isso. Se vocês são, isso é mais especificamente para quem está como liderança, tá? Quem está como liderança. Então, quando vocês comunicarem uma coisa aos seus liderados, comuniquem como líderes, tá? Não comuniquem como recado, tá? Porque vocês não são de recado, tá? Vocês são líderes. Então, quem coloca uma mensagem, o Tata hoje pediu. Não, não, não fui eu que pedi. Tá? Olha, hoje vai ter uma reunião com a presença do presidente e da vice-presidente. Gostaria que todos estejam presentes. Ponto. Tá? Ponto. Agora você pode. Hoje, Tata hoje pediu para que seja feita uma reunião. Não, não, não faz isso, tá? Esse negócio de chegar. Eu vou falar com vocês aqui uma notícia, reúne os funcionários e fala lá. Então, é que o diretor fulano de tal pediu que a partir de hoje. Não, aí você está saindo, se eximindo de toda a responsabilidade e você está dando um recado. Né? Então, eu pediria que não fizessem isso, tá? Aconteceu isso já, mas eu falei assim, como eu tenho isso em pauta para conversar, eu vou deixar para quando chegar o momento, então, a gente entender como é que a gente pensa, né? Como é que todos pensam, faz parte dessa regulamentação. Então, não usem o meu nome para dizer nada aos seus liderados, né? Assumam o projeto, assumam a causa, assumam a atividade. Tá? Não usem meu nome. O irmão Luiz Roberto, não sei se ele tem essa, essa, esse ponto, essa questão, tá? Eu estou falando especificamente do meu, tá? Então, não sei se ele tem esse mesmo ponto de vista, se ele autoriza usar o dele, aí é uma coisa que ele pode se expor depois, tá bom?
Item 10. Após a aprovação da regulamentação e sua entrada em vigência, a comissão de regularização será extinta, podendo haver novas convocações, se assim for deliberada pela administração então eleita para a IDU. 11. Tudo deve ser apresentado em minutas para emendas e posteriores aprovações pela mentoria da IDU. Isso já comentei, né? Com prazo determinado para a resposta e posterior publicação na confraria. Então, primeiro passa para a ADM e depois coloca lá no IDU. É isso. O Márcio Roberto quer fazer a sua observação, sua pauta, e daí já entra para as perguntas, se tiverem. Se não tiver perguntas, eu já me retiro e vocês seguem com a reunião de vocês. Boa noite. Algo que na reunião de ontem no financeiro, nós percebemos que tem muita gente que, ao fazer os depósitos, as contribuições, não fazem a remessa dos respectivos comprovantes. Porque o que acontece? Eventualmente, por exemplo, tem pessoas que fazem depósito em nome de outras. E aí fica difícil. Nós temos um controle lá dos 96 integrantes do grupo IDU, e aí nós não achamos o nome, não achamos correspondência. Por isso que, eventualmente, integrantes do financeiro fez contato individual com alguém e apontou essas inconsistências. Então, o que acontece? Precisamos observar como facilitar o nosso trabalho, porque é complicado, porque lá na origem a orientação é: faça um depósito e mande o comprovante para o e-mail. E não está sendo enviado isso. Então, assim, a proposta é colocar aqui, porque qualquer outra forma, uma sugestão seria criar um grupo de WhatsApp espelhado no grupo do IDU para que fosse encaminhado os comprovantes para este local. O problema é que ali vai estar exposto essas questões de pessoas depositando em nome de outras, pessoas jurídicas também, tem pessoa jurídica que está fazendo a contribuição, e também parte do CPF. Então, essas particularidades, nós gostaríamos que fosse evitado esse tipo de exposição, mas é uma melhoria do trabalho do financeiro para a identificação de depósitos e dessas inconsistências. É esse o ponto que eu trouxe aqui para esta reunião. Só Mas isso. eu não entendi, Márcio Roberto. Você trouxe ponto propondo o quê? A proposta é: o financeiro precisa algo, o que fazer? E eu até falei, primeiro, lá na orientação faz o depósito e manda o comprovante para o financeiro.conebras@gmail.com. Não está sendo encaminhado. E por este motivo que o financeiro procurou as pessoas e foi identificado algumas divergências. Por quê? Pessoa jurídica, outras pessoas fazendo os depósitos, ou quem simplesmente não fez o encaminhamento desse comprovante. Então, é uma forma de melhorar o nosso trabalho. Então, a proposta é: cria um grupo, puxa a orelha de quem não manda o e-mail. Então, assim, o que fazer? O financeiro precisa de algum contra-checagem, eu vou dizer assim. Porque o que acontece? Eu vou falar um caso, mas não vou falar quem é. Tem uma pessoa que faz o depósito através do Mercado Pago e não cai na conta da Conebras. Então, assim,
Eu acabei de escrever individualmente para esta pessoa, dizendo, olha, descreva correto quando foi, e eu, como diretor financeiro da Conebras, porque a conta é da Conebras, não chegou aqui. Então, eu estou colocando a minha pessoa, o meu cargo de diretor financeiro, para apoiá-la, porque, afinal de contas, ela está passando individualmente como inadimplente e, para ela, ela acha que está adimplente. E para nós, não. Então, só uma questão de conciliação. Então, a proposta é ou cria um outro grupo de WhatsApp, ou então é obrigar que todos os contribuintes mandem os comprovantes. É só isso. E essa expectativa do senhor é que quem vai resolver essa proposta? Colocar aqui, lá na regulamentação. Ah, agora que eu entendi. Você está falando que é a regulamentação que vai dar esse feedback para o senhor, o que fazer, é isso? O que fazer, é? Como é que vai ser? Vai ser um outro grupo de WhatsApp? Vai ser um outro obrigar que mandem o e-mail, o comprovante? É só isso. Tá bom. Tá, então, quanto à pauta que eu coloquei, alguma observação? Não, Não? Beleza. Então, se não tiverem nada a observar sobre a minha pauta, daí eu já retiro. Já me retiro. Irmã Kelly, alguma observação sobre a pauta? Irmão, eu tenho uma observação sobre a pauta, eu só gostaria de fazer uma fala com relação ao que o irmão Luiz Roberto comentou agora. Nós Mas o que ele fizemos uma comentou não reunião, é da pauta. Vamos dar pauta primeiro, que daí eu já saio e vocês conversam. mas Pode ser? ele também vai sair? Ele Não, ele também vai fica. sair? Ele fica, ele que está propondo. Bom, com relação a toda essa regulamentação que você sugeriu, o meu questionamento tudo isso aqui você sugere que seja resolvido até o dia 15? Essa que era a ideia, desde quando foi criado o grupo. Tá. O grupo Isso foi aqui criado em seria 6 tudo, do 11. certo? Tudo isso aqui seria discutido entre o AIDU, ou seja, nós vamos postar através de formulários e questões para que os membros da AIDU votem? A sua Não, ideia seria essa? não. A ideia é que o comitê crie uma minuta, crie uma ideia básica, ou um projeto de minuta, seja o caso, ou um formato de trabalho, passe para o ADM aprova, e aí sim publica lá na Edu. Uhum. Ok? Tá ok. A minha dúvida era essa. Perfeito. Mais alguma Aí dúvida? eu tenho uma questão, só que daí é sobre o que o irmão falou do financeiro. Tá bom. Daí eu saio, vocês continuam. Não, Alguma eu dúvida tenho, mais? eu tenho, sim. Estão me ouvindo? Tô, pode falar. Tá. É, porque foi tudo que foi colocado a proposta do irmão Carroso, inclusive a data das resoluções. Vou começar. Tudo por proposta. Primeira coisa, é a primeira vez que o comitê está quase todo reunido, né? Então, a gente vai ter que fazer uma reavaliação para ver se realmente as pessoas que estão no comitê estão dispostas a continuar. Para aí sim começar a fazer, estudar, avaliar todas essas propostas. Né? E outra coisa, eu não sei se. Olha, a minha sugestão quanto à mudança de nome, né? A minha sugestão é que continue como comitê, entendeu? Eu acho que vai dar muito mais liberdade de ação para que realmente não vai se sobrepor à Conebras, mas vai ter, enquanto comissão, as funções de uma comissão, entendeu? Ela vai ter as portas mais abertas do que. Desculpa. A função de um comitê
tem a resposta mais aberta do que de uma comissão. Então, eu sugiro que fique comitê. Né? Mas, já que o irmão colocou a proposta, né, e o irmão já está saindo, eu gostaria muito que as pessoas que estão hoje, né, se pronunciassem em relação da disponibilidade e da vontade de permanecer no comitê da igreja. Porque senão as conversas ficam muito aqui, lá, entendeu? E a gente não consegue andar muito. E a intenção do comitê é realmente cumprir o que foi proposto. Né? E a proposta, eu sei que está escrita a proposta do irmão, só que eu estou com o celular, então não estou conseguindo acompanhar tudo direitinho. Mas uma coisa foi dessa, uma solicitação que eu estou fazendo. Que o nome permaneça no comitê, né? E que os participantes que estão hoje permaneçam, que o irmão Tatá permaneça até essas pessoas também se pronunciarem. Tá? E depois a gente continua a nossa reunião. Essa é a minha sugestão. Tá. Quanto à denominação de comitê para comissão, foi sugestão do irmão Luiz Roberto. Irmão Luiz Roberto, você pode explicar? Posso? Por favor, Na irmão. na minha interpretação, comissão é um órgão temporário com função definida. Por isso que foi mencionado aqui que esta comissão, aspas, né, teria uma função definida por prazo determinado. O comitê, em organizações, ele tem uma função de assessoramento do corpo diretivo. Ficou claro? Por isso que eu sugeri que mudasse de comitê para comissão. Perfeito. Agora, outra questão que a irmã coloca aqui, quanto ao engajamento dessas pessoas vão participar ou não, isso é uma questão que pertence, vamos dizer assim, à liderança da comissão, tá? É a liderança da comissão que tem que resolver quem vai ficar, quem não vai ficar, quem vai sair, qual é o dia da reunião. Isso é contato dos líderes da comissão com os liderados, tá? Aí eu não preciso participar nesse nível de discussão. Tá bom, irmã Lúcia? Peraí, então eu estou fazendo confusão. Então, realmente, porque no comitê da Irmandade tem 6 pessoas, tirando o irmão Tata hoje, e ficam 6 pessoas. Né? Então, realmente, esse comitê, as lideranças são Kelly, Hamilton, Lúcia, é isso mesmo, então. São 6 pessoas e os 3 ficaram como líderes. Fechou isso? Sim. Aí? Então Sim. tá. Quando eu perguntei quem queria ser líder, foram os 3 que se apresentaram, né? Então tá. Vocês 3 têm que resolver o engajamento. Quem vai ficar, quem está participando das reuniões, porque faltou, Então, qual que é o dia da reunião. Isso é entre vocês, tá? Eu não entro nessa discussão, não. Tá bom? tá, não, então tá. Ok? Tá ok. Então, só ver, a irmã Kelly tem outra pergunta? Está com a mãozinha aqui? Não, é que assim, com relação a isso, como foi tudo posto a título de sugestão, a minha dúvida era com relação à expectativa, certo? Você colocou que é tudo, de tudo isso até o dia 15, e que é uma questão de fazer a minuta, o projeto, para depois passar para apreciação ao pessoal do IDU. Então é isso, gente. Obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa sorte, bom trabalho. Noite. Até Boa mais. noite, obrigada.